E aí, tranquilinho? Aula 3 aí do nosso curso de Direito Administrativo 2018. Logo de cara eu já vou chamar a atenção para você que de longe essa é a aula, pô, não vou dizer mais importante, que vai parecer que é só esse assunto, mas é uma das mais importantes. É raro, mas raro mesmo, assim, um concurso, uma banca de concurso público que não cobre esse assunto. Na verdade, eu acho que nem tem. Sinceramente, eu não me lembro de um edital que eu tenha pego que não tinha ato administrativo. Mais raro ainda é quando tem, que né, acontece sempre, no final das contas, não ser cobrado. Tá? Então esse realmente eu posso dizer para você, é raro. Não vou dizer que não tenha. Existem alguns concursos, eu já peguei alguns que até tinha previsão no edital, mas que não cobrou ato administrativo. Mas eu posso afirmar para você que a incidência de questões sobre atos administrativos é gigantesca. Então nós vamos fazer um trabalho bem detalhado sobre esse assunto, que ele é cobrado em todas as esferas, não me importa se está fazendo. Você vai fazer uma prova municipal, assim, sabe, de um cargo bem tranquilo, que vai pagar lá seus 1.000 e pouco por mês, que seja, nível fundamental que seja, cai ato administrativo. Claro que vai cair muito mais simples, mas cai. Então, assim, é muito importante a gente estar por dentro desse assunto aqui, dominar bem, porque a possibilidade de cair na sua prova é para lá de 99%, sabe? É muito grande. E pelo menos uma questãozinha você vai encontrar ali no meio. Repito, já aconteceu de não cair, mas é a coisa mais rara da face da Terra. Sempre tem uma questão de ato administrativo. E por ser um assunto tão grande, eu vou fazer igual eu fiz na aula 1. Vamos explorar aí por vários vídeos. Eu nem estabeleci o número de vídeos que eu vou trabalhar, igual eu fiz na aula 2, que eu já tinha uma noção legal. Mas vamos desenvolvendo, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu vou dividir, como eu estou fazendo, em assuntos específicos, para ficar até mais fácil depois, se você quiser fazer uma revisão ou alguma coisa assim, tá? Mas ato administrativo de longe é uma coisa muito importante para a gente entender. Perceba que eu estou tentando seguir uma lógica com você aqui na minha separação de aulas. Né? Muitos professores aqui estariam entrando em contrato, outros estariam entrando em serviços públicos, talvez. Mas eu quero que você entenda que primeiro a gente estruturou a administração pública, né? Eu te mostrei ela concreto, de forma concreta, melhor dizendo. Né? Quais são as entidades, blá blá blá, administração direta e indireta. Aí depois a gente passou a ver os princípios e poderes, o que rege de forma abstrata a administração pública. O que a gente vai ver a partir de agora é uma sequência de aulas voltadas para a atuação do Estado. A administração pública, Estado, né, sinônimos aqui, agindo. E quando ele age, ele pode produzir um ato, pode produzir um contrato, pode estabelecer um convênio, pode prestar um serviço público. Então essa sequência de aulas que a gente vai trabalhar a partir de agora vai ser referente à atuação do Estado. Você já tem o Estado na cabeça, você já sabe o que pelo menos norteia a atuação do Estado em relação a poderes e princípios. Agora você vai entender como que o Estado funciona, tá? Então, dessa aula para frente, as próximas 4 aulas, pelo menos, atos, serviços, contratos e bens públicos, né, que a gente vai trabalhar bem aí. Vamos falar de responsabilidade civil do Estado também, claro, vai ter uma aula só sobre isso. Então, pelo menos as próximas 4 aulas em relação à atuação e as próximas a gente vai trabalhar a questão dos resultados, das responsabilidades e leis, por aí vai. Mas vamos focar no ato administrativo. Nesse primeiro vídeo, eu quero trabalhar com você a parte conceitual. Não é tão comum cair na prova, cair num concurso, perguntando qual é o conceito de ato administrativo. Só que eu acho que é meio óbvio que se você não tem a noção do que é um ato administrativo, se você não visualiza o que é um ato administrativo, quando você estiver estudando lá classificação, elementos, requisitos, atributos, formas de extinção, convalidação do ato, você não vai entender porra nenhuma. Porque é essencial que você tenha a visão do que é um ato administrativo. Já caiu, lógico, questões cobrando conhecimento do que é um ato jurídico, o que é um ato administrativo, se aquilo é ato administrativo ou não, se é um ato de administração, até mesmo o conceito já caiu, tá? Mas o que eu vou trabalhar com você aqui é te dar uma ideia geral, que já caiu, mas não é comum. É muito mais comum cobrar elementos, cobrar atributos, cobrar extinção. Isso sim é muito normal de cair. Mas isso, classificação, né? Mas isso não quer dizer que eu não vá trabalhar com você. Então, esse primeiro ponto aqui é realmente ponto de partida, para você poder entender o que é um ato administrativo e separar de todas as ações que o Estado pode ter, o que a gente vai focar. Eu tenho que te direcionar, porque o Estado faz uma porrada de coisas. O Estado tem uma participação muito grande na nossa vida como sociedade. Então, de todas as ações que o Estado produz, uma delas é o ato administrativo. Então, vamos lá, devagar e sempre. Primeira coisa é você entender a diferença entre um ato jurídico e um fato jurídico. Para isso, eu preciso fazer toda uma montagem com você. Entenda que qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer evento que venha a interferir, que venha a gerar uma consequência ou um resultado numa relação pessoal,
qualquer tipo de evento ou acontecimento vai ser chamado de fato. Fato, apenas a palavra fato. Então, qualquer acontecimento que venha, um evento natural, um evento pessoal que seja, isso não me importa se a produção do evento vem da natureza ou se vem da própria ação do ser humano, ela será um fato. Tá? Tudo é fato. Tudo que seja resultado numa relação jurídica é fato. Uma relação, desculpa, pessoal é fato. O que faz ser um ato, preste atenção nisso, é aquele evento ou aquele acontecimento produzido pela pessoa, mas de acordo com a sua vontade. Porque quando a gente fala em eventos ou acontecimentos que vão gerar resultados numa relação pessoal ser um fato, você vem no pensamento de que é tudo externo. São coisas não específicas, são coisas que acontecem de forma meio geral, meio abstrata. Quando você fala de um ato administrativo, desculpa, né? Administrativo ainda não. Quando você fala de um ato, a gente está no conceito inicial, não se empolga. Quando a gente fala de um ato, você fala em manifestação de vontade humana. Aí a coisa se torna um pouco mais específica, mais restrita. Então, para a gente pautar o primeiro momento, qualquer evento ou acontecimento é um fato. Qualquer manifestação de vontade é um ato. Isso não quer dizer que um fato não vá depender de um ato para existir, isso é super normal. Mas só para você entender esse primeiro ponto, o que é um ato e o que é um fato. O que separa o ato jurídico de um fato jurídico? Quando você tem acontecimentos, eventos, qualquer coisa que gere resultado numa relação humana, é importante que essa situação seja regulamentada, porque a gente vive numa sociedade, no Estado democrático de direito, né? O Partido Democrático não me interessa aqui, me interessa o de direito. Isso significa que nós vivemos em uma relação em que nós temos leis para estabelecer como se regulamenta o todo. Então, a partir do momento que você tem acontecimentos comuns, reiterados, os tais costumes e usos, né, de uma relação pessoal, é necessário que você regulamente isso. E quando você vai regulamentar isso, é o surgimento do chamado fato jurídico. Porque fato jurídico é a regulamentação de todo fato ocorrido numa relação pessoal. Só que, obviamente, esse fato é jurídico porque ele atinge a esfera jurídica. A ideia é essa. A ideia de ser um fato jurídico não é necessariamente só pelo simples fato de ser uma relação pessoal, mas uma relação pessoal que desencadeia numa relação jurídica. Você vai visualizar isso muito melhor um pouco mais para frente quando eu for te dar exemplos. Mas primeiro eu quero te dar os conceitos. O que seria um ato jurídico? É um tipo de fato jurídico. Só que é um fato jurídico que não decorre de eventos externos, mas decorre da manifestação de vontade. Tá, Dalma, não entendi porra nenhuma. Vamos devagar, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu escrever aqui do lado. Quando você tem um fato jurídico, um FJ, eu posso afirmar para você que o fato jurídico ele pode ser chamado fato da natureza ou fato de pessoas. Eu achei que eu não tinha escrito, mas está escrito aqui, então tá bom. O fato jurídico, lembre-se, é aquilo que regulamenta uma relação. É aquilo que estabelece como que essa relação vai acontecer ou até mesmo como ela vai ser desfeita. O fato jurídico ele pode ser visto como um fato da natureza, também chamado de fato jurídico em sentido estrito ou stricto sensu, ou fato de pessoa, também chamado de ato administrativo. Então, olha só, a primeira coisa que você consegue retirar dessa maluquice toda, o que é um ato administrativo? Um ato administrativo necessariamente é um ato jurídico, porque é um ato que manifesta a vontade de uma pessoa que vai estabelecer uma relação jurídica, que vai atingir a esfera jurídica. Um ato administrativo é um fato gerado por pessoas, manifestação de vontade, ato jurídico, blá, 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 e que vai interferir na relação pessoal, que vai estabelecer a forma de lidar com essa relação pessoal. Claro que esse não é o conceito de ato administrativo, é só para você entender o ponto. Deixa eu fazer uma ideia, tipo uma revisãozinha rápida aqui. Por mais que a gente tenha falado nada, mas deixa eu fazer uma revisão para ficar mais fácil. Ato é manifestação de vontade. Fato, em geral, não importa se é jurídico, se é civil, não interessa. Fato é acontecimento ou evento. Tá? Quando esses acontecimentos ou eventos se tornam comuns, é necessário que você regulamente isso. Essa regulamentação ela pode se dar por uma ação genérica, que atinja todo mundo. Eu vou chamar de fato jurídico da natureza ou fato jurídico estrito sensu. Ou essa regulamentação pode se dar por ação, manifestação de vontade. E aí pode ser de uma pessoa, pode ser de um Estado, que aí, quando você fala Estado, é a pessoa, é o homem representando o Estado. Então, quando você tem a regulamentação feita por manifestação de vontade, você tem um ato administrativo ou um fato jurídico de pessoas, ou simplesmente um fato de pessoas. Então, a ideia é essa. Eu tenho uma relação pessoal. Eu tenho uma casa, quero vender essa casa.
É muito comum você vender uma casa. Mas imagine que não existe lei regulamentando ou determinando como se funciona, ou uma instrução estabelecendo isso. Simplesmente eu vou lá e vendo. O cara não me paga, como é que eu vou conseguir exigir isso dele? Então, essa é uma relação pessoal que precisa de uma interferência de regulamentação, né? E essa interferência vai se dar através do estabelecimento de normas que vão gerir toda essa relação. Então ele chega para mim e me diz, olha, eu preciso de algo que regulamente isso. Então é um fato da natureza, é um fato estricto sensu. Ele vai atingir de forma geral qualquer pessoa que tenha relação, que queira vender, ou que queira... É simples execução da vontade. Agora, eu quero tirar licença, eu sou servidor público, eu tenho direito à licença, e eu vou requerer minha licença. Essa licença pode ser concedida ou não. É uma manifestação de vontade que vai estabelecer um direito ou não para mim. E quando essa manifestação surge, quando ela estabelece esse direito para mim, eu tenho um ato administrativo. Uma autorização de porte de arma, uma licença para dirigir, para construir. Visualizou o primeiro ponto? Você vai entender isso muito melhor quando você focar bem o que é um ato administrativo. Mas entenda que tudo na relação pessoal, tudo é gerido pelo Estado e pelo Poder Judiciário, né? Nas relações, pelo menos, em que tenha uma necessidade de regulamentação. Quando você tem essa manifestação de vontade, e essa manifestação de vontade tem como foco a relação pessoal, mas para atingir um âmbito administrativo, administrar essa relação, você tem o que a gente chama de ato administrativo. Então, olha só, deixa eu só apagar essa telinha aqui, porque eu quero te mostrar uma coisa. Existe uma diferença entre ato administrativo e ato da administração. Como eu te falei, a administração ela tem várias ações, várias formas de agir. Dentre elas, tem o chamado ato da administração. Todo ato que a administração produz é um ato necessariamente responsável por interferir na esfera administrativa feito pelo Estado. Por exemplo, os atos políticos, também chamados atos de governo, aquelas pessoas que são eleitas e vão produzir atos no poder legislativo e que vão produzir atos no poder executivo, quando o chefe do poder executivo, político. Então esses agentes políticos são todos aqueles que vão produzir atos políticos, mas os atos políticos ou atos de governo não são atos administrativos, são atos da administração. É um ato da administração, mas que não fere a relação administrativa da coisa. Tá? Isso é só um exemplo de ato da administração, só para você poder enxergar isso. Quando você tem um ato administrativo, você fere a esfera administrativa. Por exemplo, você pede uma licença, é um ato administrativo, para construir. Tá? Você pede uma licença para usufruto do direito previsto na sua lei, é um ato administrativo. Você é nomeado para um cargo público, é ato administrativo. Você é demitido, é ato administrativo. Então percebe que não necessariamente vai ser só o administrado, todo mundo pode sofrer um ato administrativo. Agora, a ação feita por um governante, um ato político feito pelo presidente da República, não é necessariamente um ato administrativo que ele vai ferir sua vida privada, pode vir a ferir sua vida pública. Então, assim, de tudo isso que eu quero que você entenda, deixa eu te dar um conceito, porque conceito de ato administrativo tem 1 milhão. Mas eu quero te dar o conceito que eu acho mais interessante, que mostra exatamente o que é um ato. Primeira coisa, para ser um ato tem que ser manifestação de vontade, lembra? Senão seria um fato. Então, o ato administrativo é uma manifestação de vontade de quem? Do Estado. Só que para ser realmente um ato, necessariamente essa manifestação tem que ser unilateral. Por que eu estou falando isso? Porque se a relação, se a ação, né, a manifestação fosse bilateral, ela não seria um ato, ela seria um contrato, por exemplo, quando você tem manifestações antagônicas entre as pessoas, aquilo que eu falei do fato jurídico estabelecendo uma forma de compra e venda. É um fato jurídico estabelecendo ali uma ação que vai gerar um contrato. Agora, quando você tem uma relação de convergência de interesses, eles são iguais, você tem um convênio. Percebe que não é nenhum nem outro que eu vou estudar com você agora. Eu não estou falando de manifestação bilateral. Eu estou falando de uma manifestação unilateral. Então, quando o Estado manifesta a sua vontade de forma unilateral ou apenas atinge você administrado, você que vai ser atingido pelo ato, não participa, não se manifesta, você está perante a primeira fagulha de que aquilo é um ato administrativo. Né? Então a administração age e gera um efeito na sua vida, particular que seja, na sua vida pública que seja, mas na esfera administrativa, isso é essencial, tá? Tem que ser na esfera de Estado administrando a sua vida. A partir do momento que ele faz isso, ele tem um ato administrativo. Então é a manifestação unilateral de vontade do Estado. Se você lembrar, a gente falou sobre poder vinculado, poder discricionário.
Pô, quem é que vai, né? Imagina o seguinte, chega lá um fiscal e fala, ó, fecha teu estabelecimento. Você fala, não, não vou fechar. Não, não é só a sua anuência, querido. Eu estou mandando, isso é um ato administrativo. Né? Vamos demolir sua casa. Não vai demolir. Porra, se fosse pela minha vontade, mas a vontade é unilateral do Estado. Essa manifestação de vontade, ela estabelece direitos, que ela pode criar, pode modificar, pode até mesmo, né, extinguir um direito que você tem, como eu te falei, a licença, a concessão de férias, aumento salarial, ou ela pode impor obrigações. Que um ato administrativo também pode impor obrigações a você, pode estabelecer limitações ao seu direito também. Ah, você tem direito lá a utilizar assim, uma autorização para a utilização de uma determinada via, mas somente para aquele tipo de coisa. A via pública você não pode utilizar, então também vai gerar obrigações, né? Planos diretores e outras ações. Por mais que um plano diretor seja uma ação legislativa, mas ela fere sua relação administrativa. E, obviamente, esse ato administrativo vai atingir tanto administrados, que é o que a gente chama de ato administrativo interno, quando você fere a relação administrativa entre um agente público e o próprio Estado, ou os particulares, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é restringir a velocidade que você pode utilizar o seu carro, né, numa via. Isso é uma forma de impor obrigação. Se você não respeitar, você vai ser multado. Eu estou gerando ali outra obrigação, pagamento. Né? Mas você é particular. Então, dessa seara maluca toda, é importante que você entenda esse ponto. Um ato administrativo nada mais é do que um fato jurídico conhecido como fato de pessoas. Porque é a manifestação de vontade de uma entidade humana, pessoal, melhor dizendo até, né? Porque pode ser uma pessoa humana, pode ser uma pessoa humana representando o Estado, a gente fala manifestação do Estado. Mas um ato administrativo, vamos voltar para ficar melhor, é um fato de pessoas, é uma manifestação de vontade que interfere em uma relação pessoal na esfera administrativa especificamente. E essa manifestação de vontade do ato administrativo necessariamente é do Estado e é de forma unilateral. Não existe manifestação, ou melhor, não existe ato administrativo que manifeste a vontade da pessoa, porque aí estaria ferindo o princípio da impessoalidade. Eu tenho que atender interesse público, não privado. E não existe manifestação de vontade bilateral para ser um ato administrativo. Tá? Se for bilateral, vai ser um contrato, vai ser um convênio, mas não vai ser necessariamente um ato. Então é essencial que você entenda isso. Tudo que a gente vai trabalhar a partir de agora são ações específicas que o governo, que a administração, vou falar Estado, né? Porque até usam-se muito governo como sinônimo, mas eu não gosto não, porque às vezes pode ficar meio preso. O Estado ou a administração pública, todas as ações que ela produz, necessariamente vão vir de uma vontade dela, atendendo ao interesse público sempre, supremacia do interesse público sobre o privado, uma manifestação de vontade dela que vai acabar atingindo alguém, seja esse administrado, seja um particular. Então você vai perceber que tudo que a gente vai falar a partir de agora são ações em que até você pode ter uma fagulha de participação, que é quando você requer um direito, quando você vai buscar um direito. Mas na hora da concessão desse direito você não tem participação nenhuma, você pode ser o provocador, quando você requer uma licença para construir. Mas a concessão da licença que é um ato administrativo, você não participou dela. Simplesmente pode falar não. Ah, mas Dalmo, lembre-se que isso aqui é um ato vinculado, porque se você atender os requisitos, tá, blá, 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 blá. Sim, mas é uma manifestação de vontade. Mesmo que seja vinculado, ela está manifestando a vontade de permitir. Porque você atendeu a lei, ela está reconhecendo isso, então ela está manifestando vontade. Tá? Então, sim, o ato administrativo ele pode ser vinculado, ele pode ser discricionário, normal. Os poderes são esses. E você vai ver como isso funciona melhor lá em elementos requisitos. Mas esse é o primeiro ponto, conceito. Na minha cabeça retardada, ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado que gera um ato jurídico, está ali em cima, tá? E que pode criar, estabelecer, extinguir, modificar, restringir direitos ou liberdades e até mesmo impor obrigações aos administrados e aos particulares. Tá? Com esse conceito, você tem a visão do que é um ato administrativo. Lembrando que ato administrativo também pode ser chamado fato de pessoas ou fato jurídico de pessoas. Tá? Então, esse é o conceito inicial que eu quero te dar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre espécies de ato administrativo. E do terceiro vídeo para frente a gente começa a trabalhar aí sim. Porque espécies também é importante, mas ainda é uma fase meio introdutória do assunto. Aí a gente começa a trabalhar classificação, elementos, atributos e a coisa começa a pesar. Tá? Então, nos vemos no próximo vídeo.